Olá, hoje a gente vai mergulhar no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. É interessante que ele já começa dizendo o porquê de escrever, né? Para estimular um pensamento sadio, relembrar coisas importantes, mas logo ele entra num ponto bem direto, um alerta sobre os últimos dias. Exatamente. Ele prevê o surgimento de escarnecedores, pessoas que, segundo o texto, são guiadas pelos próprios desejos e que vão zombar da fé. E qual seria o argumento principal deles dessa zombaria? Basicamente, eles olham ao redor e dizem: olha, desde que os pais morreram, tudo continua igualzinho como sempre foi desde a criação. É um ceticismo, sabe? Questionam a promessa da vinda de Cristo porque aparentemente nada muda. Ah, entendi. Tipo, cadê a mudança prometida? Mas o texto não deixa barato, né? Diz que eles esquecem de propósito. Isso. Esquecem deliberadamente a palavra usada. Esquecem primeiro que Deus criou tudo pela palavra dele. E, crucial, esquecem do dilúvio. O dilúvio como um evento de juízo anterior. Exato. A carta usa isso para dizer: se Deus agiu assim antes, pela mesma palavra ele pode agir de novo. Os céus e a terra atuais estariam então reservados para o fogo, para o dia do juízo. O passado mostra que Deus intervém sim. Faz sentido. E isso conecta com aquela passagem sobre o tempo, né? Um dia como 1000 anos como um dia. Como a gente pega isso sem achar que é só uma desculpa para demora? Olha, a chave não é a velocidade, mas a perspectiva de Deus. Não é que ele seja lento, é que a paciência dele é imensa. O texto diz que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É a misericórdia divina em ação, não lerdeza, entende? Entendo. É uma paciência com um propósito claro, salvação. Mas mesmo com essa paciência toda, o tal dia do Senhor vai chegar. E de surpresa, como um ladrão. Sim, a promessa se mantém firme e a descrição é, uau, muito forte. Céus desaparecendo com um barulho imenso, os elementos derretendo, a terra sendo exposta. É bem gráfico. Nossa, sim. E qual o objetivo de uma imagem tão intensa assim? Chocar? Com certeza tem um elemento de choque. Para sacudir mesmo. Diante dessa possibilidade de um fim tão radical, a pergunta inevitável é: bom, então que tipo de pessoa a gente deve ser? E a resposta aponta para santidade, para piedade, para reajustar as prioridades. E essa vida inclui aguardar e até apressar a vinda desse dia. Essa parte de apressar sempre me pareceu um pouco estranha. Como assim a gente apressaria algo que é de Deus? É uma expressão que gera debate, né? Provavelmente não significa mudar a data no calendário de Deus, mas viver com tanta intensidade e retidão, com tanto desejo por esse reino de justiça, que é como se a nossa vida clamasse por essa vinda, entende? Uma prontidão ativa, não uma espera passiva. Entendi. Uma postura de quem realmente anseia por isso. E é bom lembrar que, depois dessa destruição toda, vem uma promessa, né? Não acaba no fogo. Fundamental. Logo depois do juízo vem a esperança. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. É essa visão que motiva a perseverança. Por isso o apelo para se esforçar e ser achado por ele sem mancha, irrepreensível e em paz. Aí ele também menciona o apóstolo Paulo, onde Paulo entra nessa história toda. Então ele cita Paulo para reforçar a ideia de que a paciência do Senhor significa salvação, um tema que Paulo também trabalhou bastante, né? Mas isso é muito interessante. Ele admite que algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender. Que honestidade, né? Reconhecer a dificuldade dentro da própria escritura. Pois é. E diz que pessoas ignorantes ou instáveis distorcem essas partes difíceis, assim como fazem com outras escrituras, e serve de alerta também. E como o capítulo fecha, então, depois de tudo isso? Ele volta ao aviso inicial. Já que vocês sabem disso tudo, dos escarnecedores, do juízo da paciência de Deus, até das dificuldades textuais, fiquem atentos. Cuidado para não serem levados pelo erro e perderem a firmeza de vocês. Vigilância é a palavra. Mas o tom final não é de medo, certo? Tem algo mais ali. Exatamente. A exortação final é positiva, é para cima. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O foco é no crescimento espiritual contínuo. É a melhor defesa.
E pensando em tudo isso, fica uma reflexão interessante, né? O capítulo tem essa tensão. De um lado, a certeza do juízo, que exige prontidão, vida santa agora. Do outro, essa paciência enorme de Deus, que adia o fim porque quer que mais gente se salve. Como será que essa tensão entre a urgência e a paciência divina deveria de fato impactar o nosso dia a dia na fé? Fica aí para a gente pensar.